Olá, galerinha do primeiro ano do ensino médio, bem-vindo a mais uma aula de revisão de Sociologia, ainda nos estudos do volume 1. Hoje vamos lidar com a unidade 3. E o que trata a unidade 3, galera? Trata justamente de a gente entender um pouquinho do que é o Augusto Comte e a fundação da Sociologia. Augusto Comte, pessoal, é esse senhor que vocês estão vendo na tela. Ele é um sociólogo, um pensador francês do século XIX, e é ele que vai fundamentar, dar as bases da sociologia como ciência. E o que diz o nosso amigo Augusto Comte? Primeiro ponto importante que a gente tem que entender de Augusto Comte é o pensamento positivista. Ele é o pai do positivismo. E o que é o positivismo, pessoal? É trazer da ciência os elementos fundamentais para a compreensão dos fenômenos sociais. Na natureza, os fenômenos acontecem numa relação de causa e efeito, e é papel do cientista observar, aplicar uma metodologia. Comte faz justamente esta aproximação do pensamento científico aos fenômenos sociais, e ele entende que um fenômeno social, para ser compreendido, para que possa ser explicado, ele deve receber, sim, o mesmo olhar que o cientista dá aos fenômenos naturais. Os fenômenos sociais também seguem uma ordem, também seguem um sistema natural, e isso pode ser compreendido se eu tiver o olhar positivista, ok? Outro movimento importante da sociologia de Augusto Comte são os elementos que vão dar base para a compreensão, para a aplicação das pesquisas, das investigações nos estudos do fenômeno da sociedade. A primeira crítica que ele faz, o primeiro elemento que ele aborda, e é importante a gente trazer isso para vocês, é o relativismo. Segundo Augusto Comte, a visão relativista, em que tudo é relativo, não traz um conhecimento muito certo, muito verdadeiro do objeto de conhecimento, ou seja, de um fenômeno social qualquer, justamente porque o relativismo ele dá uma ideia parcial e condicionada dos fenômenos. Por isso, a aplicação do olhar relativista não é um olhar científico. Mas o que seria o olhar científico? Este é o segundo ponto que Augusto Comte aborda, que é o holismo. O holismo, segundo ele, é o ponto de partida para o estudo da sociedade, em que você consegue analisar, ver o fenômeno a partir de uma lógica, numa lógica que possa ser verificada, e pode fazer, assim, as suas análises do fenômeno que ocorre na sociedade. E analisar o fenômeno na sociedade, cabe ressaltar aqui, para Augusto Comte, é exatamente você pegar um fenômeno social, dividi-lo em quantas partes possíveis e necessárias, e estabelecer em cada parte as relações de causa e efeito necessárias para a compreensão do todo, para todos os elos que compõem o fenômeno social. Portanto, o holismo é o ponto de partida do olhar do cientista social, do olhar do pesquisador. O último elemento é a historicidade. Segundo Augusto Comte, é importante a gente ter a ideia de que um fenômeno social ele não se dá apenas nesse instante, nesse momento. Ele se dá também a partir de outros tempos. Então, por exemplo, para eu entender o que é o trabalhador contemporâneo, é necessário, nesta investigação, nesta compreensão, que eu entenda também o que é o trabalhador ao longo da sua construção histórica. Isso significa dizer que não basta eu olhar apenas para o século XXI ou o século XX, e para compreender o trabalhador, é necessário que eu também entenda o trabalhador lá nos primórdios em que ele foi configurado no período moderno. É essa visão que Augusto Comte traz para nós da compreensão dos fenômenos sociais. Portanto, ele entende que o holismo, a lógica, a verificação, a análise do fenômeno social se faz necessário, isso sempre do ponto de vista da ciência, tá? E ele entende também que a historicidade do fenômeno social é fundamental para a compreensão do objeto. Um outro movimento importante da sociologia de Augusto Comte, que o MD traz para nós, é justamente a configuração daquilo que ficou conhecido como a Lei dos Três Estados e a Lei da Classificação de Ciências. A Lei dos Três Estados diz o seguinte, que toda a concepção humana passa por três fases, segundo Augusto Comte: a teologia,
a metafísica e a positiva. Tá? Tanto na teologia quanto na metafísica, a razão humana, ou o modo como o homem compreende os fenômenos, tá? Ele se dá por uma explicação que não é uma explicação objetiva, é uma explicação subjetiva, em que eu não consigo compreender o absoluto. Tá? O último ponto, que é o pensamento positivo. A fase positivista é a fase justamente que eu tento estabelecer relações de causa e efeito do fenômeno, tento compreender as leis que regem esse fenômeno, as leis naturais que regem esse fenômeno, e eu posso agora compreender as suas relações de causa e efeito, ok? Então, só retomando, leis dos três estados, a compreensão de que o homem, ao produzir conceitos, ao produzir conhecimento, ele passa por três fases: teológica, metafísica e positiva. Para Augusto Comte, teológica e metafísica não dão conhecimento absoluto, apenas a produção positiva, a observação racional do fenômeno é que vai trazer conhecimento. Ok, hoje a gente fica por aqui. Vamos dar uma lida na unidade 3, vamos fazer os exercícios que eu recomendei para vocês em sala de aula, e até a próxima. Valeu, pessoal!